se embasou nisso. Mas nós sabemos que nós vivemos num país que às vezes não é a realidade da maioria das pessoas. O que você diria para aquele empresário que está começando agora, ou até mesmo aquele que infelizmente está lidando com a falência? Porque são dores que infelizmente a gente vê por aí todos os dias. Qual é a sua mensagem, o seu recado? Não só de esperança, mas até mesmo administrativamente para essa pessoa. Se você está num processo de falência, alguma coisa aconteceu de errado. O que você precisa fazer? Você precisa ter uma reflexão, procurar onde você errou para aquele erro ser um aprendizado para que você não erre mais. Porque para chegar a uma falência, alguma coisa errou. Alguma coisa errou. Ou na escolha do produto, ou na precificação, ou no mercado não estava para aquilo e você apostou no negócio. Então, assim, alguma coisa aconteceu. Então, você tem que olhar o que foi. Você tem que ser calmo. O mais difícil é ser calmo nessa hora que você está perdendo dinheiro e você não está vendo solução. Mas você tem que procurar onde eu errei. Onde eu errei. E agora eu falo uma coisa. Não desiste, não. Eu conheço tantas histórias de pessoas que passaram 15 empresas, 20 empresas. Então, assim, alguns famosos aí. O dono do KFC, quantas empresas ele quebrou e ele se acertou no KFC, ele tinha 62 anos. Então, assim, tem quantos? Se for pegar histórias aí, tem quantos, né? Então, o que você tem que fazer é procurar o que eu fiz de errado e não errar mais. E procurar, sabe o quê? Procurar pessoas que entendam para te assessorar. Porque, Oswaldo, mas uma assessoria é muito cara e eu não tenho condição para isso se eu já estou falindo. Não, tem alguém que às vezes não cobra tão caro e sempre tem alguém que sabe. Por exemplo, se for pessoas... Hoje eu faço esse trabalho, Amanda, para alguns amigos que estão com problema, até na pessoa física mesmo. Eu tenho amigos meus que estão com problema familiar, porque para mim a praga do século é o tal do cartão de crédito. Verdade. Porque te dá um crédito que você tem o crédito, mas você não existe o dinheiro. Mas o cara acha que é dele. E sim, olha que eu vim de banco, eu fui diretor de banco. Eu não tenho cartão de crédito, meus filhos não têm. Porque, assim, para você que é controlado, é bom? É. Mas o difícil é você ter. Você sabe o quê? Eu vou te dar alguns exemplos. Não vou querer te falar. Vou colocar homem para não falar de mulher, para não falar que eu... Você sai, o homem está ali com um cartão, você vai passar numa loja, o que a loja vai pôr? A loja vai pôr uma camisa feia na vitrine? Ela não vai, ela coloca uma bonita. E o cara passa e fala, que camisa? Eu vou comprar. Mas eu tenho dinheiro? Não, eu tenho cartão de crédito, tem um limite lá disponível. Aí ele vai e compra. Quando ele compra, ele fala assim, cara, mas eu não tenho uma calça para usar com essa camisa. Aí ele vai e compra a calça. Aí a mesma coisa é o sapato, o cinto. Quando ele vê, o cartão dele já foi o limite todo. Aí chega lá no dia da fatura, ele não tem condição, ele paga só o mínimo lá, que acho que é 20%. Juros altíssimos. E o juro é um juro exorbitante. Aí ele cai no aí depois ele começa a ter problema com a cabeça dele, ele começa a depressão. Então eu costumo falar assim, olha, eu já tive pessoas dentro da igreja de eu convidar, falar assim, sabe que você vai na igreja? Fulano vai pregar. Não posso ir não, porque eu estou devendo para fulano e ele vai estar lá. Olha que absurdo você deixar de adorar a Deus porque você fez uma coisa errada. Não é isso que Deus quer do cristão. Deus quer o quê? Você tem o seu ganho. Você não tem que olhar quanto que o Oswaldo ganha, o que o Oswaldo fez para a mulher dele. Eu costumo falar isso com minha mulher. Às vezes ela fala assim, nossa, você viu, fulano deu um carro, deu tal coisa para a mulher dele, né? Aí eu falo assim, você não é casado com ele, você é casado comigo. Então, assim, são coisas que, cara, cada um no seu quadrado. Eu tenho essa política, eu não tenho cartão de crédito, eu compro. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Não, é a melhor coisa. Você sabe por quê? Você vive tranquilo. Vou citar só um exemplo, que não era o caso, mas na sexta-feira passada, um banco de fora, um banco de outro país, um diretor me ligou e falou assim, eu estou com 500 milhões a 1 bi aprovado para você com taxa de 7% ao ano. Eu falei,
boa taxa, mas muito obrigado. A política nossa da família é não dever. Cheguei em casa, fiz uma reunião com meus filhos, só para eu ver o nível que eles estavam. Chamei todos eles e falei, olha, nós estamos com crédito aprovado de 500 milhões a 1 bilhão. Se vocês quiserem pegar, é juro de 7% ao ano. Lancei isso e fiquei esperando. Aí meu genro falou assim, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Falei, tá, ofereceram. Eu estou querendo ouvir de vocês. E você é o mais velho. Ele tem 37 e meu filho mais velho tem 35. Eu passo para o Anderson. O Anderson tem 35. Deixa o Anderson responder. Aí o Anderson falou assim, pai, mas a gente não queria trabalhar. O senhor não estava falando em trabalhar com isso e com isso e com isso? Falei, para trabalhar com isso, a gente precisa só de 50 milhões. Nós não precisamos de banco, não. Se quiser trabalhar, é só vocês quererem. Nós não precisamos disso. Aí depois o outro pegou e falou assim, ué, pai, então não precisa de pegar esse dinheiro. Eu falei, agora você chegou na conclusão que eu falei para o cara, para quê? Para quê? Porque se você pega, cara, mas você vai aplicar aqui no mercado financeiro que vai te dar mais que isso. Mas se você errar numa aplicação, e se você aplicar num banco master, você quebrou junto. Então, assim, fica com o que você tem. Cara, mas você é um empresário, então, diferente, porque todo mundo fala que para você ter uma crescente, não vou dizer nem numa PG, não. Você precisa de ter dívida. Depende. Uma coisa é você pegar aqui hoje, você tem um patrimônio grande, você quer fazer um negócio ali a curto prazo e você vai lá e pega para cobrir aquilo ali, mas logo você zerou. Logo você gerou. Em 95 eu reuni a família e falei, a partir de hoje eu não devo nada. Eu não compro nada a prazo, não uso cartão e nada. Em 95. Para não falar que depois desse período eu nunca devi, não, eu já devi, eu estaria mentindo, eu já devi. Quando eu comprei a parte de uma empresa que eu tinha um sócio, eu comprei, foi a última sociedade que eu tive, e o camarada me pediu um valor alto, enfim, eu queria comprar, e eu fui lá e peguei emprestado, peguei e tal, mas a primeira oportunidade, logo em seguida, eu estava dentro da carência ainda, eu devolvi, eu tinha pego um dinheiro no BNDES e devolvi antes de ter acabado até a carência. Mas assim, para acudir alguma coisa. Mas eu falo assim, não deva. É a melhor coisa que você faz. Você está no caminho certo, Amanda. Você falou isso para quem sobre a falência, né? Está falindo. E para quem está começando a empreender? Como em off nós falamos, empreender no Brasil é um desafio. Qual o recado que você deixa para quem está começando? Para quem está começando a empreender? Cara, se você escolheu um produto certo, se você escolheu um negócio certo, vai em frente. A dificuldade vai ter. É bíblico. Deus não falou que nós não íamos ter dificuldade nessa terra. Então, dificuldade em todos... Bem ao contrário. Bem ao contrário. Em todos os ângulos, você vai ter dificuldade. Agora, dificuldade faz você crescer. Dificuldade faz você amadurecer. Então, não preocupa com isso, não. Vai em frente. Tem que ser empreender. Você tem que empreender. Não tem como você, honestamente falando... Você ficar num patrimônio grande, estou falando de grande, você ficar num patrimônio grande só do seu trabalho. Aí você fala assim, não, aí você falou errado, Oswaldo. Você falou errado, porque eu conheço um médico que ele é dono do hospital. Tá, mas quando ele é dono do hospital, ele não está empreendendo? Ele está empreendendo. Porque eu ouço muito os outros falar isso para mim. Não, isso é empreendendo. Não, ele está empreendendo. Ele está dentro da área que ele formou, porém ele continua como médico, mas ele está empreendendo. Sim. Ele está empreendendo. A mesma coisa é o engenheiro, quando abre uma construtora. É a